Gerando milagres. Eu quero dizer para você nessa manhã que, mesmo que você esteja aqui, que o seu coração esteja pesado por alguma coisa, você esteja com a dificuldade de alguma coisa, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, que é penetrante, que é eficaz, que ela vai entrar no seu coração e eu creio que você vai gerar milagres. Você crê nisso? Você crê que você pode ser um gerador de milagres? Amém? Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. É uma história muito conhecida de todos nós, mas eu digo que eu sempre me surpreendo com a palavra de Deus. Às vezes, a gente lê um texto e a gente lê uma palavra que a gente já ouviu muitas vezes, a gente já leu aquela história muitas vezes, mas Deus é Deus de novidade. Você crê nisso? Deus sempre tem algo novo a falar com os nossos corações. Deus tem algo novo para nós. Então, mesmo sendo uma história que você vai ver que é aquela história conhecida, eu sei que Deus, assim como Ele falou ao meu coração, Ele vai falar ao seu coração também. E eu sei que Ele fará grandes coisas com aquilo que Ele vai trazer ao nosso coração nessa manhã. A palavra de Deus, você vai poder deixar a sua Bíblia aberta, que eu não vou ler todo o texto agora, mas durante toda a palavra eu vou estar lendo algumas passagens e você vai poder estar acompanhando aí na sua palavra. Em 1 Samuel, capítulo 1, o verso 2 diz: Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. O 19, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana é uma mulher estéril, numa sociedade onde essa questão da esterilidade era algo muito sério. Era uma maldição mesmo. Então, Ana carregava na sua alma, no seu corpo, na sua mente, aquele preconceito daquela sociedade. Ela recebia as provocações da sua rival, Penina. Penina era a segunda esposa de Eucana. Provavelmente, Eucana, para ter uma descendência, tomou aquilo que naquela época podia, para ele ter uma descendência. Então, como a sua esposa era estéril, tomou Penina como sua segunda esposa. A palavra de Deus diz que Penina tinha filhos e Ana não os tinha. A palavra diz que Penina era uma rival de Ana. E essa palavra rival aqui, quando a gente vai olhar no texto, a gente vê que é alguém que vexava Ana. Ana foi mãe do profeta Samuel, uma mulher incrível e que, quando a gente olha nos primeiros aqui versículos do capítulo 1, a gente vai vendo que Ana era uma mulher cheia de fragilidades. Ela tinha suas pendências, ela estava assim emocionalmente abatida, atribulada, e a gente pode ver isso aqui
claramente no texto bíblico. Você pode olhar aí no versículo 5, a esterilidade de Ana. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse deixado estéril. Aqui está dizendo que Eucana dava uma parte muito boa para Ana, porque amava ela, mas ela era estéril. A gente vê aqui no verso 6, humilhação. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha deixado estéril. Humilhação. Tristeza, a gente vê aqui no verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A gente vê a amargura de alma. No verso 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A gente vê que Ana tinha um espírito atribulado. Verso 15, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tomei, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A gente vê que Ana estava ansiosa e aflita. Quantas vezes a gente não está ansioso e aflito por tantas coisas? Ana também estava ansiosa e aflita. A palavra de Deus diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Todas essas coisas estavam se abatendo na vida de Ana. Todas essas coisas Ana estava sentindo. Emocionalmente, Ana estava abatida. Ela era insultada. Mas a gente vê em Ana uma mulher forte que foi capaz de mudar o curso da sua história. E eu queria que nessa manhã, olhando para a palavra de Deus e olhando para a vida de Ana, a gente olhasse algumas e percebesse algumas atitudes que mesmo que a gente esteja dessa forma, quanta coisa, né? Talvez você esteja só triste, talvez você esteja aflito, talvez você esteja ansioso, talvez você esteja com amargura de alma. A palavra de Deus diz que todas essas coisas, e Ana ainda estava estéril. Eu não sei, talvez você possa estar com uma enfermidade, talvez você possa estar com uma luta na sua família, você pode estar com um filho que está fora da presença do Senhor, você pode estar com uma dificuldade no seu relacionamento conjugal, eu não sei, você pode estar com muitas coisas aí no seu coração, mas Deus quer que você seja forte e seja um gerador de milagres. Amém? E nós vamos ver através da vida de Ana que é possível isso. Você quer gerar milagres? Então, ouça a voz certa. Muitas vozes vêm até nós. A voz das circunstâncias, a voz das dificuldades. Muitas são as vozes que querem nos falar e nos roubar a possibilidade de ouvirmos a voz que é a única voz que devíamos ouvir, que é a voz do Senhor. A palavra de Deus nos mostra aqui que a voz de Penina, uma voz de humilhação de Ana, a sua rival a provoca excessivamente, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A palavra rival, ela vem do hebraico, da raiz vexar. Penina vexava Ana, atormentava Ana, fazia maus tratos com Ana. Ela era afrontada, ela recebia uma humilhação. Quantas peninas a gente tem muitas vezes na nossa história, na nossa caminhada. Quantas são as pessoas que muitas vezes querem nos amedrontar, querem nos humilhar, querem nos acuar naquilo que nós estamos vivenciando. Quantas são? Mas o Senhor, Ele quer que você ouça a voz dEle, aquilo que Ele tem para você. Sabe, nós podemos sim
nos entristecer, nós podemos sim chorar, nós podemos sim nos sentir injustiçados, mas essas coisas precisam nos levar para a presença de Deus. Precisam mover em nós, não podem nos paralisar. A palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então, por que nós vamos ouvir outras vozes, se é a voz de Deus para nós que nós precisamos tomar? Quando a gente olha aqui, não era só essa voz, a voz de Eucana, do seu marido. Olha o verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A gente não sabe se Ana tinha falado que ela queria ter 10 filhos. A gente não sabe se Penina tinha 10 filhos. A gente não sabe tudo isso, mas o que a gente sabe é que aquele marido amava a Ana e estava ali e queria que ela se sentisse amada, acolhida, e isso é bênção, isso é muito bom, mas mesmo aquele conforto não poderia apagar o desejo de Ana de ter um filho. Aquela situação ali, glória a Deus, ela acolheu para si. Mas aquela voz representava para ela o conformismo. Você já viu um conformado receber milagres? Quem aqui já viu um conformado receber milagres? Ah, Senhor, eu estou com esse problema aqui, mas, sabe, está tudo bem. O conformado não recebe milagres. Então Ana não toma aquela voz para ela. A voz de Eli, que representava a voz da incompreensão. Olha só, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e aflição é que tenho falado até agora. Pensa você, um homem de Deus, o sacerdote ali, te chama, fala que você está embriagado, você está ali, se derramando na presença do Senhor, orando, falando daquilo que é a aflição do seu coração e da sua alma. E daí, de repente, você ouve uma palavra dessa. Você, porque está embriagada, você é filha de Belial. Essa expressão, filha de Belial, era utilizada como filha de Satanás. É como alguém que era totalmente fora, era usada para os incircuncisos. Olha só como Ana foi ali incompreendida no seu derramar, na sua oração ali. Mas ela explica para o sacerdote ali: não, meu senhor, não é isso. E ela conta que o coração dela está aflito e que ela vai ser derramada então. E ela não recebe aquela palavra que foi endereçada de maneira errônea para a vida dela. Uma palavra que não era de bênção, uma palavra que era de maldição. E Ana não pega essa palavra para ela, ela explica então. E aí então a gente vê que o homem, aquele homem de Deus, é usado como profeta. Ele diz então: vai para casa e que Deus te conceda o que pediu o teu coração. Será que a gente conseguiria, depois de ter ouvido uma palavra tão dura, da mesma boca, receber aquilo que é de Deus para nós? Olha que precioso quando nós olhamos para Ana, essa mulher de Deus. Ela conseguiu discernir da mesma pessoa o que era endereçado para ela, o que era de Deus para ela, o que era a voz de Deus para ela e aquilo que não era a voz de Deus para ela. A gente precisa ter discernimento claro, sabendo, precisamos estar atentos. As vozes estarão ao nosso aí.
elas vão gritar para nós. A voz da circunstância, a voz dos nossos inimigos, a voz das pessoas que se levantam, a voz de todas as pessoas vão estar ali, mas para a gente precisa estar claro qual é a voz de Deus para nós, e é nessa voz de Deus que nós precisamos nos apegar, se nós queremos gerar milagres. Amém? Você quer gerar milagres? Seja perseverante. Ana era uma mulher perseverante. Ela estava ali, derramada na presença de Deus. A palavra de Deus diz que ela demorou-se ali, no orar, buscando o Senhor. Sabe, irmãos, eu fico perguntando, quando eu estava lendo esse texto, o quanto nós queremos aquilo que nós temos buscado do Senhor. O quanto nós queremos aquilo que tem muitas vezes doído no nosso coração. Sabe, porque a gente às vezes, a gente pede, mas a gente é displicente até no nosso pedido. A gente fica ali, a gente não se derrama, a gente não se entrega por completo, para que Deus então visite a nossa vida. Ela foi incompreendida, porque ela estava derramada na presença de Deus. Nós estamos preparados para sermos incompreendidos quando nós estivermos derramados na presença de Deus? Para ela não tinha espaço, ela estava tão derramada, tão quebrantada na presença de Deus, que ela não viu o tempo, que ela não viu quem estava observando ela. Quantas vezes nós estamos aqui e nós estamos até na nossa casa e tudo rouba a nossa atenção, tudo rouba o nosso tempo de derramamento, tudo rouba e não deixa com que nós sejamos perseverantes naquilo que está ardendo no nosso coração. A palavra de Deus diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se nós estivermos com o nosso coração derramado, contrito, Deus não despreza. Então nós precisamos ser como Ana, resiliente, suportar as afrontas e derramar a nossa vida, a nossa entrega nas mãos, aos pés daquele que pode todas as coisas, no lugar certo. É que muitas vezes nós estamos derramando em todos os lugares, a gente sai falando e a gente não se derrama, não fala para quem pode resolver o nosso problema, para quem pode todas as coisas, para aquele que não há impossíveis. Você quer viver um extraordinário de Deus? Você quer viver um milagre de Deus? Você quer viver algo novo de Deus? Você quer a intervenção do Senhor? Não desista. Seja perseverante, como ela foi. Você quer gerar milagres? Coloque Deus acima da bênção. Nós queremos bênção, não é verdade? Quem aqui não quer bênção? Nós não queremos ser abençoados? Nós não queremos bênção de Deus? Nós queremos bênção de Deus. Olha aqui, olha no verso 11 o que fala. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A face de Deus antes da mão de Deus. Sim, Deus é poderoso para abençoar. Deus tem bênção. Deus tem vitória. Deus tem milagre. Deus pode intervir na minha vida, na minha história, como já interviu. Ele quer intervir na sua vida, na sua história. Ele quer te abençoar. Eu fico impressionada como quando as pessoas assim, elas começam a pedir
movem as pessoas para orar, para entrar numa campanha, para buscar a Deus. Me ajuda em oração, eu preciso isso do Senhor. E quando recebe aquilo do Senhor, a primeira coisa que faz é abandonar o Senhor. Irmãos, se a gente não tem a percepção de que o Deus da bênção é maior do que a bênção, então nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Deus tem muito. Mas se você olhar, a Ana, ela era uma mulher desprendida. A sua oração não era uma oração vingativa. Você não vê na boca de Ana, nem quando ela começa a orar e clamar pelo seu problema, você não ouve ela falando sobre Penina. Será que se a gente estivesse sofrendo humilhação, a gente não começaria a dizer: ah, Senhor, faz justiça, Senhor, faz justiça sobre mim, Senhor. Olha a humilhação que eu tenho recebido. A oração de Ana não era uma oração vingativa. A oração de Ana não era uma oração interesseira. A gente vê aqui pelo verso 11, ela tem noção clara de que tudo que ela tem é de Deus. Quando nós temos essa percepção de que tudo que nós temos, que a nossa família, que os nossos filhos, que as nossas finanças, que a nossa saúde, tudo é do Senhor, nós não temos dificuldade de entregar ao Senhor aquilo que Ele mesmo nos deu, porque Ele é o abençoador, mas Ele é maior do que a bênção que Ele pode nos dar. Então nós precisamos entender que o milagre que eu e você precisamos, Ele nós precisamos, nós devemos buscar, mas aquele que é o Deus do milagre, Ele precisa ser maior para nós. Nós precisamos buscar a face do Senhor antes de buscar a sua mão. Ele é poderoso para nos abençoar. Ele é poderoso para fazer. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele pode fazer milagres. Eu creio num Deus que faz. Eu creio, eu já vivi isso na minha vida e na minha história. Um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que transforma, um Deus que renova, um Deus que derrama tudo aquilo que você precisa. Ele pode, Ele é abençoador, mas Ele é maior do que todas essas coisas. O meu desejo é buscar a sua face, o meu desejo é buscar a sua presença, o meu desejo é estar com Ele totalmente. Entendem, irmãos? Se nós queremos gerar milagres, nós precisamos colocar Deus acima da bênção que nós estamos pedindo. Ana não tinha esse problema. Ela não tinha esse problema, porque ela sabia que ela só estava devolvendo aquilo que Deus mesmo tinha lhe dado. Você quer gerar milagres? Você precisa ter uma atitude vitoriosa. A palavra de Deus diz: ao que disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi no seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. 1 Samuel 1,18 diz assim. A palavra diz que ela levantou e ela já não tinha o seu semblante como o mesmo. A incredulidade, ela endurece o nosso coração. Temos promessa de ter vida abundante, mas muitas vezes nós estamos mendigando bênçãos, porque nós não entendemos o que Deus tem para nós. Muitas vezes a gente fica ali, de luta em luta, de aflição em aflição. A gente fica vivendo pela metade aquilo que Deus tem, que é algo poderoso e completo nas nossas vidas. Sabe, eu não sei o que se passou, a palavra não
nos mostra o que se passou ali no coração de Ana. A gente não sabe se Deus falou claramente com ela, se Deus falou: Ana, levanta, levanta que o filho já está a caminho. A gente não sabe se Deus só falou para ela assim: Ana, né, fica na minha graça, confia, eu sei e eu tenho o melhor para você. A gente não sabe, a palavra não mostra, não revela aqui o que realmente aconteceu ali naquele momento que Ana teve com o Senhor. O que a gente sabe é que aquele momento foi tão glorioso, tão poderoso na vida de Ana, que ao levantar-se dali, a entrega que ela tinha feito era uma entrega tão inteira, que ela saiu dali com o seu semblante mudado. Quando a gente começa a ver a história, ali nos primeiros, a gente vai vendo que a Ana está aflita, que a Ana está atribulada, que a Ana está com amargura de alma. Irmãos, isso tudo estava refletido no semblante de Ana, porque Ana estava assim, estava vivendo uma vida de ansiedade. Eu não sei o que pode estar tirando a tua paz, aquilo que pode estar te gerando em você ansiedade, depressão, talvez uma enfermidade. Eu não sei. O que eu sei é que nós precisamos fazer uma entrega completa ao Senhor. E Ele, que é poderoso, vai falar ao nosso coração, vai trazer a paz que excede todo entendimento para guardar o nosso coração em espera. Se for necessário, Ele mesmo, porque a palavra diz que Ele faz tanto o querer como o efetuar, Ele mesmo vai derramar fé no nosso coração, se assim preciso for. Então, se você precisa de algo, mas você já está desanimado, você está sem fé para buscar aquilo que Deus precisa fazer, saiba que Ele mesmo pode colocar e derramar a fé no seu coração, para que você vá em busca daquilo. E aí então, deixa eu te falar, você pode confiar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe aquilo que é o melhor, mas você deve buscar, você deve interceder, você deve perseverar. E eu creio que Ana foi assim. Ela só levantou dali com o seu semblante mudado, transformado, porque ela tinha feito uma entrega completa ao Senhor. Ela não entregou pela metade. Ela decidiu não colocar mais a mão. Ela decidiu que ela não sofreria mais por aquele problema. Ela decidiu que estava na mão daquele que pode todas as coisas. Você já passou por alguma coisa que você sabe que não há solução se não for a intervenção do Senhor? Então, quando não há possibilidades, eu digo que quando todas as possibilidades humanas se fecham, então ali há a possibilidade de Deus entrar, de Deus fazer, de Deus agir, de Deus mover, e a glória é inteiramente dele. Quando nós colocamos a nossa mão, muitas vezes nós queremos dividir a glória com o Senhor. E muitas vezes Deus quer manifestar a sua glória na minha e na sua vida. E por isso Ele às vezes permite que nós entremos num caminho e passemos por algumas coisas. Mas a glória dEle vai se manifestar e Ele vai ser honrado, glorificado na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Ana foi uma geradora de milagres. Ela foi uma mulher incrível, que soube discernir a voz de Deus num tumulto tremendo. E eu falo que essa grande possibilidade de Ana, essa grande capacidade que Ana teve de discernir a voz ali no meio daquilo tudo, tendo num espaço que não deve ter dado 5 minutos, faz dela uma mulher que estava com seu coração alinhado com Deus e buscando inteiramente a Deus. Ela não se demorou, ela foi perseverante. Ela não estava preocupada com o que os outros vão falar ou pensar. Ela estava preocupada em se derramar.
Ela colocou Deus acima da sua bênção, antes mesmo de receber a sua bênção. Ela já entrega ao Senhor antes de receber. Ela entrega a sua bênção. E eu acho que é por isso que ela consegue sair daquele momento e daquele lugar com o seu semblante mudado, com uma atitude vitoriosa. Sabe, a palavra de Deus, ela diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer algumas coisas? É isso que o texto está falando? Deus é poderoso para fazer tudo. Deus, Ele é poderoso para fazer tudo. Infinitamente mais do que pedimos. Talvez você esteja pedindo alguma coisa para Deus. Eu falo que nosso Deus, Ele é um Deus abençoador. É um Deus que derrama abundância. Quando nós olhamos para a história de Ana, a gente viu que ela viveu o extraordinário de Deus. Ela viveu o extraordinário, ela viveu esse infinitamente mais. A palavra diz que ela pediu um filho, mas quando você vai lá em 1 Samuel 2, 20 e 21, você vê que Deus lhe deu outros 5. Ela pediu um, mas Deus lhe deu outros 5 filhos. Olha como Deus é abundante naquilo que faz. Ela pediu um filho. Deus lhe deu um juiz, um sacerdote, um profeta, alguém que influenciou uma geração, reputado por Deus como um dos maiores intercessores que a terra já teve. Samuel, não foi qualquer um. Ana gerou alguém que foi influenciador, foi alguém que foi relevante. Sabe, ela pediu um filho e Deus fez dela um exemplo. O Salmo 113, 9 diz: faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Até hoje, o exemplo de Ana chega até nós. Não só para mulheres, não. Essa não é uma palavra só para nós mulheres, não. Essa é uma palavra para você que está vivendo em aflição, para você que está vivendo em dor, para você que está vivendo em medo, para você que está vivendo talvez uma depressão, para você que está precisando de um milagre no seu físico, no seu emocional, para você que precisa de Deus, da intervenção de Deus. Essa não é uma palavra só para nós mulheres, é para todos aqueles que precisam de Deus. Porque Deus pode, quando nós olhamos para a vida, para a história dessa mulher, nós vemos que Ele pode fazer. E quando Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Sabe, irmãos, mas nós temos que saber que aquela bênção que Deus vai derramar na nossa vida, ela não é uma bênção, não é um desejo que a gente tem que gastar com os nossos próprios deleites. A palavra de Deus diz que muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente está pedindo mal para gastar com os nossos próprios deleites. Sonde o seu coração, vê o porquê você está precisando aí de alguma coisa que você está pedindo. Isso que você precisa é para que Deus seja honrado e glorificado na sua vida. Sabe? Você conhece o Deus que você tem? Você conhece esse Deus que faz milagres? Que faz impossíveis? Nesse que há poder? Queria que você fosse se colocando em pé. Você crê que você vai ver milagres? Você crê que isso não é algo que é para a vida do outro, que é algo que eu ouço contar?
é uma história lá longe, distante de mim? Você crê que Deus faz milagre, que nele há poder e que você pode ver os milagres que ele faz? Você crê? A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso que a gente diz que cadeias se quebram. Por isso que a gente diz que as cadeias se rompem. Porque o Senhor pode fazer coisas grandes e poderosas. Não há impossível. Não há impossível para Ele.